Realmente a gente está vivendo uma situação no Brasil, porque a gente tem que ter bom humor, né? Por isso que o brasileiro é bem humorado, leva muita coisa na brincadeira, porque as coisas aqui no Brasil a gente sempre vive assim, né? Altos e baixos. Altos e baixos. A insegurança, você não sabe o que vai acontecer semana que vem, se seu emprego está seguro, né? Se as coisas vão acontecer da forma como foram contratadas e acertadas. A instabilidade faz parte da nossa economia, do nosso mercado de trabalho e das relações, né? É verdade. Porque afeta, né? Tudo vai sendo afetado. É isso mesmo, Crisley. Por exemplo, a família está até aparentemente, ou não aparentemente, mas a família está tranquila, relativamente tranquila. Aí vem o desemprego. Sim. Como isso afeta as relações? Como isso afeta as emoções, não é, daquele pai ou daquela mãe? Muitas mulheres cuidam da família sozinhas, sem ter um companheiro também, o que traz ainda mais preocupação, né? Como isso afeta emocionalmente? Isso a gente percebe que o emprego hoje, ele é a base, né? Então, para a pessoa poder ter um planejamento de vida, ela conta com o emprego e a remuneração que ela vai adquirir a partir de então. E uma vez que se perde isso, a pessoa fica sem essa estrutura, né? E agora? O que eu vou fazer, né? E realmente é importante tentar manter esse controle emocional, porque se perde esse controle, a dificuldade ainda é maior de conseguir se recolocar no mercado de trabalho, né, de conseguir se posicionar frente a alguma outra dificuldade que pode surgir, né, porque a gente sabe uma vez que perde-se o emprego, né, perde-se outras possibilidades na vida, né, a possibilidade de manter a família, né, então é importante sempre ter isso em vista, de não perder essa estabilidade emocional. Com certeza. Pois é, que é um aspecto da autoestima, né? A primeira coisa que é afetada quando você perde a sua estabilidade, a sua segurança financeira é a autoestima. E aí você começa a achar que você foi demitido porque você não funciona, você não dá resultado, e aí isso traz para você um questionamento da sua competência, né? Então o profissional tem que tomar cuidado. E aí a sugestão que eu dou, Márcia, para a gente fazer um programa mais prático, é a pessoa sentar e escrever as coisas bacanas que ela já desenvolveu na carreira. De vez em quando dá uma olhadinha lá no papel para não deixar a autoestima cair totalmente, porque ela vai ficar abalada, é natural. Você foi dispensado, né? Você foi cortado, quer dizer, alguém ficou, você saiu, houve uma escolha, que aí os critérios são da empresa, mas a pessoa vai tender a achar que a culpa é dela, que ela deixou de fazer alguma coisa, que ela não tem, às vezes, uma competência para agregar. Então, né, eu acho que pela psicologia, a autoestima é uma coisa que a gente tem que segurar. É verdade. Porque se ela abaixa, a cabeça da gente olha para o chão e a gente não enxerga mais o que está ao redor. É verdade. E aí isso também pode ter um aspecto positivo não em relação quando a pessoa se deixa abater, mas quando ela para pensar, por que eu fui escolhido e não o outro? Será que eu posso melhorar, não é, em algum aspecto que se houvesse de novo uma outra oportunidade, eu não seria escolhido, eu não seria preterido, né, para ficar? Isso também pode ser um aspecto positivo. O que a gente pode tirar de positivo nesses momentos difíceis? Com certeza. A gente percebe hoje que as pessoas elas tendem a terceirizar os problemas, né? Esse problema, eu fui mandado embora por conta da crise, né? Isso está ruim por conta da política. A culpa é do corte de custos. Exatamente. E nem sempre é só isso, né? A pessoa também ela tem uma parcela de responsabilidade sobre o que acontece sobre a vida dela. Obviamente estamos submetidos ao meio externo, que nem sempre podemos controlar, né? Ou não podemos controlar. Então, realmente, como foi falado, né, numa situação de demissão, a primeira coisa que se pensa é que a pessoa que é errada, né? Então, isso não pode se afirmar, né? Pode ter a pessoa talvez tenha uma responsabilidade sobre aquilo, né? Uma parcela sobre aquela responsabilidade, mas também foi meios externos que podem ter influenciado. E é importante nesse momento, né, a pessoa fazer uma autorreflexão, trabalhar num autoconhecimento para saber quais são suas potencialidades e quais são os seus pontos a serem desenvolvidos. E a partir daí, né, com esse autoconhecimento, a pessoa poder trabalhar para poder desenvolver mais esses pontos críticos, né? Ô, Márcia, eu gosto muito também de olhar o problema como oportunidade, porque às vezes o profissional é bom, é competente e caiu dele entrar nessa lista de demissão aí. Mas para que a pessoa não entre também essa baixa autoestima de ficar justificando com as suas incompetências que ele tenta buscar, eu acho que é entender que, poxa, me cortaram. E aí eu vou usar uma palavra que você usou na abertura, a jesucidência. Às vezes, e a gente conhece casos de pessoas próximas a nós que foram demitidas e a demissão foi o motivo para ela realmente dar um salto na carreira. Verdade. Porque às vezes a pessoa se acomodou, estava numa situação que,
ok, estava levando, estava bom, a remuneração estava adequada, tinha um certo estímulo, um certo reconhecimento social e profissional, mas não era aquilo que estava destinado para essa pessoa. E quando ela se vê diante de um problema, e ela começa a procurar e olha em volta, né, para de ficar olhando para um lugar só, e aí ela é movida a buscar uma nova solução. Então, eu não brigo com o problema, é a minha política de vida. Eu acho que o problema pode ser uma possibilidade de saída para coisas melhores na sua vida. Com certeza. Tem uma história da vaquinha, né? Não sei se você conhece, da vaquinha do penhasco, do exatamente isso. Né? A vaquinha era aquilo que sustentava aquela família, até que um dia o sábio foi lá e mandou o sábio, e mandou aquele moço que estava com ele empurrar a vaquinha do precipício. Ele, mas eu não posso fazer isso, eu vou acabar com a fonte, com o sustento dessa família tão simples. Ele faz o que eu estou te falando. E ele fez com muita dor no coração, com muito peso. Depois de um tempo voltou lá, tinha uma casa bonita no lugar, bateu lá, abriu a porta, uma outra pessoa falou, nossa, o povo mudou aqui, o povo não tinha mais nem onde morar, porque eu acabei com o sustento deles. Resumindo, aí ele disse, cadê o povo que morava aqui? Ele falou, não, somos nós mesmos. Mas essa casa é tão bonita, tá tudo diferente. Pois é, porque aconteceu um acidente, a nossa vaquinha, que era o nosso sustento, caiu no precipício, nós tivemos que pensar em outras coisas. E aí nós demos muito certo, mexendo com outras coisas, com lavoura, que seja. Então, muitas vezes, Deus permite que a vaquinha seja empurrada do precipício, para que você veja o quanto valor você tem, quantas possibilidades estão à sua frente, não é? E assim, mas o que a pessoa precisa ter para enxergar isso? Porque a pessoa pode cair nessa história que a gente está falando de tipo, puxa, já não tinha mais nada pior para acontecer, a única coisa que eu tinha na vida era isso. E agora? Eu vou cair em depressão, eu vou desanimar e desistir, como outros países que não estão acostumados com a gente passar uma crise atrás da outra, pessoas se matam por causa de um momento terrível financeiro, né, pela qual ela está passando. Sim. Como fazer, então, para olhar para o lado bom? Isso depende muito da vida da pessoa, da criação da pessoa, né? do estilo de vida que ela teve ao longo do tempo para chegar ali e já ter essa postura? Isso realmente é algo muito difícil de promover essa mudança, né? No momento de crise, as pessoas elas emitem normalmente dois comportamentos. Ou a pessoa ela vai paralisar e utilizar essa crise, essa dificuldade como uma justificativa, né, para aquilo. Eu não vou me mover porque está em crise, eu não vou procurar um emprego porque não tem emprego e tal. Né? Ou a pessoa ela vai buscar alternativas, e é nesse buscar alternativas que se encontra, né, algo de modificação nesse comportamento. Né? A pessoa buscando, olha, realmente está difícil, mas eu não vou desistir. Né? Então, eu conheço amigos, vou mandar meu currículo para amigos, vou entrar nas redes sociais, vou divulgar que eu estou realmente precisando e quem puder me ajudar, que me ajude. Então, a pessoa realmente ter essa postura, né? Hoje, embora estejamos num momento difícil, né, mas eu entendo que não é impossível. Né? Nós temos aí as redes sociais, a internet que evoluiu muito, né, no decorrer dos últimos anos, e isso nos possibilita uma velocidade de informação mais rápida. Então, ao contrário, né? Nós temos poucas vagas no momento, porém, várias pessoas têm acesso a essas vagas. Né? Então, a pessoa também não pode se entregar, porque o se entregar realmente é um fator mais complicado. Né? Verdade. Talvez o melhor consolo que eu possa dar como especialista na área de negócios é que nós ainda temos mais de meio Brasil para construir. A crise vai passar, as oportunidades vão brotar de todo lado. Então, quem estiver melhor preparado vai chegar mais rapidamente a estas oportunidades e vai saber aproveitá-las. Verdade. Porque uma coisa que acontece depois de toda crise, no Brasil e em qualquer lugar, você que tem uma empresa em determinado setor, tem determinados concorrentes hoje. Depois da crise, você olha ao redor, metade dos concorrentes saíram e entraram novos. E esses novos vão te obrigar a fazer diferente. Então, aproveita a crise para estudar o mercado, para também melhorar o seu conhecimento, porque depois que ela passa, é oportunidade para todo lado. E aí ela sai como um trator, né? Quem tem competência fica, quem não tem acaba sendo eliminado por aquele que às vezes foi alvo de demissão, estava ali com muito conhecimento, pegou a poupança ou vendeu algum bem, montou um negócio, ele está mais apto, com mais sede para dar boas respostas ao mercado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.